Programa Revista Rural, um oferecimento. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Pioneer e você, feitos para crescer. E Rural Flix, para ver, aprender e se divertir. Queridos parceiros de jornada, o Expresso Revista Rural já vai partir e no itinerário só o que o agro tem de melhor. Quer conferir? Então olha os assuntos de hoje. O passo a passo da produção de eucalipto. Como plantar uvas no quintal com sucesso. Profissionalismo é lucro certo na pecuária. Pequenos agricultores garantem a merenda escolar. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Pessoal, o programa já vai começar de vez. Mas antes, dá um joinha aí pra gente. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. E depois, se gostar do que viu, comente aqui embaixo. Você não faz ideia de como isso é importante pra gente. Vamos lá, não custa nada. E aí, posso contar com você? Então vamos nessa. Plantar uva no quintal de casa. Dá certo? Pois este entusiasta da ideia prova que sim e mostra pra gente quais os segredos para manter o parreiral saudável e produtivo. Unindo o útil ao agradável, ter um parreiral em casa garante uvas frescas, além de embelezar o seu quintal. Mas o seu manejo deve ser bem planejado. Atualmente, quais são as variedades de uvas que vocês cultivam aqui? Então, aqui atualmente a gente tem Isabel, Niágara, né? Rosada, Niágara Branca, Vitória, Núbia e Isis. Aqui. Essas seriam as variedades mais adequadas para quem pensa em produzir no quintal? Niágara e Isabel são as variedades. E quem quer ter uma sem semente, poderia, com um cuidado maior, arriscar a Vitória. Quais são os cuidados que precisa ter diariamente com relação à irrigação, adubação? Em termos de irrigação, a gente tem que entender que a planta tem um ciclo dela. Então, por exemplo, junho até agosto, setembro, quem tem uma parreira em casa, as folhas caem, a pessoa entra em desespero, acha que a planta morreu. Não, ela entra em dormência. Nesse tempo você não irriga ela. Após isso, a gente fala assim, quando der aquela estiagem, você pode molhar ali uma vez por dia, mas no geral a chuva da nossa região já atende ela bem, tanto que a maioria dos produtores não tem irrigação controlada. E com relação à fertilização, em quanto tempo fazer, como controlar? A gente tem que pensar que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é a correção do solo. Então a calagem, isso é um calcário comum que a pessoa compra e fazer uma correção. Se a pessoa não quiser aprofundar, a gente fala assim, medir o pH, 7, esse tipo de coisa, a gente fala uma vez por ano ali, dá uma jogada de calcário em volta do pomar, já vai ajudar já. Isso vai trazer doçura para a planta. Quem quer começar do zero, né? Seja para poder enfeitar o quintal, para poder ter as uvas ali para colher, qual seria a sua dica? O ideal seria a semente ou seria as mudas? Olha, quem quer começar do zero, eu diria assim, ir num viveiro e comprar uma muda enxertada. Variedades, como eu falei, Niágara e Isabel, enxertada. Esquece uva por semente, esquece às vezes pegar estaca. Hoje a planta comprada, vamos dizer assim, vai variar aí de 25 a 50 reais. Não comprar muito grande, tá? Às vezes você vai pagar caro, desnecessário. E na sua casa tem que ter sol. Sem sol é muito complicado. Então pelo menos 3 horas de sol por dia. Eu não vou falar melhor da manhã, mas é assim, cada casa tem uma situação. Então, pegando pelo menos 3 horas por dia, não existe limite. Qualquer lugar que você plantar vai dar uva. Você mencionou as variedades que mais são adequadas para poder plantar no quintal, né? Mas
pode plantar todas elas juntas? Sim, sempre eu aconselho você misturar, tá? E uma coisa que eu falo por mim, nunca ter uma planta só, tá? Às vezes você compra uma muda que não é de qualidade, ou não veio bem, ou foi feita de semente, e aí às vezes a pessoa tem uma expectativa muito grande, e aí ela fica 5, 6, 7, 8 anos, nós temos uma planta aqui que a gente comprou com 8 anos, e deu 1, 2 cachinhos. Então a pessoa vai ficar muito frustrada. Então eu falo, tenha pelo menos 2. Se uma não for, outra vai. E você pode misturar, conduzir sem problema. As pragas e doenças que atingem as variedades de uvas são as mesmas. Seja na produção caseira ou de larga escala, o que muda é o nível de sensibilidade de cada uma delas e o controle realizado. A gente está vendo aqui na sua mão uma folha cheia de manchas e outros pontos aqui que também está fora do comum da saúde da uva, né? A gente tem alguns motivos que causam essas doenças? Isso, a gente fala assim muito, tem um tripé que fala, né, que seria o ambiente, o patógeno, né, e o controle. Mas eu vou mostrar aqui para vocês que a uva tem que ter um cuidado. Como toda planta, a gente tem um cuidado. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui a planta, ela vai ficando fechada. Isso vai trazer doença. Então a gente falou do sol. Se não ter o sol, ela vai se complicando. Então a gente tem um ciclo. Primeira coisa que a gente faz, pegou a planta, é a gavinha. A gavinha é isso aqui, tá? É o primeiro foco que vem a doença. Vou até mostrar um aqui, olha, vou tirar o galho inteiro para você ver como é que ele está doente. Primeira coisa que vem a doença é a gavinha. Essa é a antracnose, tá? Quem tem em casa vai lembrar desses machucados aqui no galho e ao mesmo tempo ele vai ver esse olhinho aqui na uva, tá? Esse é o mais comum, é a antracnose, tá? Ela vai dar nas uvas, até nas americanas ela vai dar, devido a muitas chuvas, tá? Aqui, por exemplo, a gente já tem o míldio, é uma outra doença muito conhecida nas uvas, também devido a chuvas. Aqui, aproveitando o embalo, a gente também tem a ferrugem, tá? É esse pozinho amarelo, você tem que tirar, enterrar, porque senão ele vai espalhar, esse pozinho vai para todas as folhas, tá? Você mencionou que a principal causa é a chuva, a gente não consegue evitar a chuva, né? Como que a gente consegue prevenir aí, evitando essas doenças? Olha, hoje, para falar a verdade, para quem é caseiro e tem um espaço pequeno, uma ótima solução, a gente fala que é você proteger. É um telhadinho, é uma lona, a gente chama de cultivo protegido. Se eu aplico aqui 20 vezes ao ano um produto, no protegido eu vou aplicar 1 ou 2 vezes, tá? A doença também vai mudar, mas aí o controle é muito mais simples, tá? Essa é a maior dica. Se não, a gente fala que é o cuidado do manejo, tá? Eu vou colocar aqui do lado aqui. É o cuidado do manejo. A planta veio, é você saber conduzir, desfolhar, dar uma limpeza, fazer o sol penetrar. Aqui, por exemplo, olha, eu vou mostrar para vocês um controle fácil que a gente tem da planta, tá? Aqui, olha, vamos dizer que começou o galho. Você viu que aqui está muito carregado. Eu vou bem rapidinho. Isso aqui, olha, a gente tem que tirar. Isso aqui, ó, você está vendo que a planta está fechada. Eu vou mostrar, eu vou falar o que é isso, olha. Isso seria um cuidado já normal. Já vai aliviando ela. Aqui é a primeira coisa que a gente fala. Tirou a gavinha. Isso aqui na axila das folhas, ó, você pode ver. Aqui está a folha. Aqui está a folha. Aqui do lado vem isso aqui que chama neto. Quando eu vou tirando, olha aqui como é que está bem destacado. Olha, cachinho de um lado, folha do outro, neto. Não precisa tirar todos. Às vezes a gente pode simplesmente podar um pedaço aqui e deixar um pouquinho. Mas ele é o responsável por fechar a uva. Fez sombra, veio doença. O sol não bateu no cacho, a doença vem. Isso é uma coisa quase que natural mesmo. Então o manejo é muito importante. Olha, quando eu vou tirando aqui, a planta vai abrindo, daqui a pouco o sol vai vindo e ela agradece. Quando o sol vai penetrar e o sol vai dar doçura nos cachos também, tem isso, tá? Uhum. É legal, a gente sempre tira uma folha, às vezes, ali do cacho, para o sol penetrar nele. Locais muito quentes, eu vou falar assim, norte de Minas em diante, é o contrário, o sol pode até queimar, mas aqui pra gente não. É legal o sol ter a visão. Outra coisa que a gente pode falar também das doenças aqui, é arejado, né? Um local tem ventilação, não é um local muito abafado. Então, o local de escolha é muito importante. Quem tem parreira em casa, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Sempre o pessoal pergunta
Onde eu vou colocar a parreira de uva? Eu posso ter ela nessa altura, eu posso ter na garagem, como vocês vão ver, muito alta, eu posso ter na cerca de casa, como aqui, olha, eu dei para o vizinho de presente, olha só o que ele ganhou. Então eu posso conduzir a planta, ela é uma trepadeira, você pode ver que esse galho, eles vêm, olha, eu plantei, eu vou conduzir para onde eu quiser, desde que eu respeite um manejo ali, uma poda, mas onde vai ter a produção, não importa, se é embaixo, se é em cima. Inclusive aqui, olha, vou mostrar para vocês, ali praticamente é o segundo andar da casa. Eu colho uva lá em cima. Só que essa uva não está num vaso lá em cima, ela está aqui embaixo. Nesse caso aqui, por exemplo, que tem as pintinhas na uva, o cacho perde todinho. Não, essa uva você pode comer tranquilamente. Pode? Pode comer tranquilamente. Por mais que a antracnose atacou, tem até alguns cachos mais aqui, por mais que ela ataca, você pode comer tranquilamente. Já umas doenças que são complicadas é a podridão. A gente vai ver no outro cacho lá em cima, a podridão já é complicada, aí já perdeu mesmo. Aí no caso seria mais em questões assim de venda para o mercado que não é agradável, Isso, né, pela estética. quando o mercado vê uma uva, eu vou tirar aqui para você ver aqui, tirar esse cachinho. Quando você vai levar isso aqui para uma pessoa, ela vai ver, vai ficar com medo, obviamente. Mas aqui para o nosso consumo caseiro é super tranquilo. Olha, aqui uma situação bem comum, que a gente fala que a pessoa tem, são os pássaros, tá? Então essas uvinhas aqui, os passarinhos, quando começando a doçura, eles já vão bicando já. Uma situação que às vezes o pessoal vai ver que é cheio de abelha, fala de ralear o cacho, tá? Tem cacho de uva, isso são variedades, que o cacho fica mais cheio. Só, você pode colocar a mão aqui, que o cacho tá duro, ele nem se mexe. Sim. Aqui a gente tem uma tesourinha e a gente tem que vir realmente aqui, olha, tirando as uvas. Isso chama-se ralear. O legal é você, na época ali de outubro, fazer esse processo. Ó, a gente vai deixando o cachinho mais solto. Senão vai chegar uma hora que ele mesmo vai endurecer e vai estourar. Quer ver? Então eu tenho que deixar o cacho, ó, bem ralinho. Aqui, para quem tem dó de perder uva, é a verdade. Só que você perde uva, olha, o cacho já ficou solto. Então, ele ficando solto, a baga vai crescer mais, vai ficar mais bonita, mais doçura. O que pode acontecer aqui, se ele ficar muito estrangulado, vou mostrar lá em cima, ele vai estourar, vai fazer um melaço e aí vai vir um monte de abelha aqui e aí acabou seu cacho. Aqui, na verdade, o controle é muito simples. A gente costuma usar assim, coisas naturais, né? Esterco, a gente tem a época de maio, que a gente chama de adubação de inverno, onde a gente realmente faz uma adubação geral no quintal e uma vez por mês a gente tem um chorume que a gente aplica. Chorume quem gosta de fazer aqueles resíduos alimentícios que ela sobra, vai sobrar um líquido, é esse que ele vai estar aplicando. Isso parte de adubação. E como eu falei, uma vez por ano a gente coloca a calcária. Aqui a gente está com a matriz, né, dessa plantação toda, só que ela tá com um probleminha aqui, né? Essas cascas velhas aqui, olha, elas guardam, na verdade, cochonilha, pulgão, doenças aqui. Então ali, antes da poda no inverno, a gente dá um banho de enxofre no galho. Então toda essa casca velha, ó, você vem com a mão, ó como é que ela solta fácil. E a doença se concentra aqui, olha. Então você dá aquele banho de enxofre, chama ali, a gente fala ali o controle de nível. Isso o produtor faz e o caseiro também pode fazer. E depois vem a poda, tá? Um banho aqui e tira essa casca velha. Saber o momento ideal de colheita também é tão importante quanto o manejo nutricional e fitossanitário, pois se a colheita for feita precocemente, resultará em uvas azedas. Carlos, a gente vai fazer agora a enxertia, né? Conta pra gente pra que serve esse procedimento. Então, a enxertia, na verdade, é um processo que todo mundo usa, assim, profissional, né? Isso aqui nós temos o porta-enxerto. Porta-enxerto, na verdade, é uma uva resistente a doenças, mas que não dá uva. Inclusive, vou puxar aqui, ó, repara não, tá? Você tá bem. Olha, uma coisa que acontece muito comum, esse é o porta-enxerto. E ele dá os cachinhos de uva. Tem pessoas que têm uma sua parreira em casa e de repente ele tinha a uva, saiu um brotinho do porta-enxerto e cresceu.
E aí ele dá muitos cachos, até milhares às vezes. Só que seca tudo, não vinga nenhum. Se você tem isso na sua casa, você tem um porta-enxerto. Como que a gente faz? O enxerto é assim, nós vamos transformar aquela sua qualidade de uva em outra qualidade de uva, nós vamos mudar. Isso serve para quem tem uma uva azeda, ou que não gosta, ou que quer realmente aprender, brincar ali e mudar. A enxertia não é só da uva, tá? A enxertia da goiaba, da manga, do abacate, tudo se faz isso. Dá para fazer em casa. Tranquilamente. O que a pessoa precisa? Precisa de uma pergunta também interessante. A pessoa não tem o porta-enxerto, mas ele tem uma uva já na casa dela. Ele pode fazer naquela uva que ele tem. Não precisa de ter o porta-enxerto. Qualquer uva ele faz. Aqui quer ter o processo e ele precisa de ter a copa, né? Então aqui nós temos a parte de baixo e aqui nós temos a parte de cima. Então essa parte de cima, por exemplo, aqui é uma melodia, é uma uva muito saborosa, muito saborosa. Nós vamos pegar aqui a parte de cima, vou fazer aqui nesse enxerto que vocês estão vendo. Primeira coisa que a gente fala, pessoal, é escolher um diâmetro semelhante ao que a gente já tem. Pode ver que meio que quase que casou aqui, né? Na parte de baixo, o que a gente vai fazer é que é um processo de cunha. Vamos pegar a parte mais chata e vamos abrir aqui. Isso aqui a pessoa tem que tomar muito cuidado, senão vai o dedo embora. Isso acho que seria a parte mais perigosa. E a gente abre, olha, essa parte. Você pode ver como é que ficou aqui. E isso é a primeira parte de baixo. Na parte de cima que a gente escolheu, isso aqui chama gemas, tá? Vamos escolher uma gema, olha, bem inchadinha, bonita. Cortar um espaço aqui abaixo, aqui. E aí, aqui a gente vai fazer o processo invertido. Eu estou fazendo com esse aqui, mas você pode fazer com estilete, tranquilo, tá? E aqui a gente vai afinar. Ó, vou pegar aqui. Fazer o processo aqui. Dos dois lados, né? E a gente vai procurar deixar fino para que encaixe lá. Aqui. Ó, viu como é que ficou? Então a gente tem aqui as duas partes, né? E a gente simplesmente vai fazer isso aqui. Ó. O que é o segredo aqui que a gente fala? Não importa se aqui é menor ou maior. O que é importante é um lado bater casca com casca. Isso é o sucesso do enxerto. E um pouquinho aqui você deixa para fora, não precisa de colocar tudo para dentro, tá? Fez essa etapa, a gente vem, eu vou usar isso aqui, mas na sua casa você vai usar um veda-rosca, é o mais fácil. Aqui também seria interessante, quando você vê na televisão, um barbante. Como a gente vai fazer um outro processo aqui, que o pessoal está adorando, não vai precisar. Aqui o pessoal podia usar um saquinho de... Já viu aquele rabiola de pipa? Sim. Você podia usar uma rabiola de pipa. Aqui a função é simplesmente hidratar. É uma espécie de plástico filme? Isso, esse é um plástico filme, mas tem o profissional. Aqui a gente está usando um simples para vocês poderem dar uma olhada. O legal é o veda-rosca, tá? Eu adoro, é que a gente fez tanta aula aqui que Acabou. o veda-rosca foi. Ó, você pode vir aqui e aqui em cima você vai dar uma fechada para não apodrecer aqui em cima. O importante é aqui, ó, a gema ficar aberta, tá? Aí agora vem um segredo aqui, que é o que a gente tá amando, tá? A gente vai pegar um copinho aqui, deixa eu virar o copinho, fazer um furo aqui embaixo, olha. Fazer um furo aqui e a gente vai passar ele aqui. Passar aqui, a gente depois vai dar uma travada. E aqui o que eu vou fazer com ele, olha. Eu vou simplesmente cobrir com um pó de serra. Vamos jogar até cobrir. O que você vai simular isso aqui? Isso aqui vai simular como se estivesse na terra, dentro da terra. Só que ele está visível. Então, olha, daqui uns dias vai começar a brotar. Um galinho desse aqui vai começar a brotar. Aí eu posso vir tirar o copinho. Esse aqui é o nosso enxertia. Então, daqui para baixo era um tipo de uva, aqui para cima outro tipo de uva. Além da ideia de plantar e colher, o projeto Plantar em Casa promove diversas experiências, mostrando o quanto temos a aprender com o ciclo de vida das plantas. Carlos, conta pra gente como que iniciou a sua história cultivando uvas. Rony, é interessante porque muita gente acha que eu trabalho com isso, um viverista, agrônomo, e na verdade a gente tem isso como hobby. Minha área é casamentos, festas, eventos.
Só que eu comprei uma parreira uma vez, por comprar mesmo, uma coisa assim que meu pai tinha na casa dele. E aí essa parreira, de repente, começou a frutificar, muito bonito, mas começou a dar doença, antracnose, aquelas pontinhas pretas. E aí eu me desesperei. Nossa, quanta uva e doente, o que eu faço? Com muita pesquisa, eu encontrei um senhor um anjo chamado Sérgio Semeio de Jean, nosso mestre até hoje. E aí eu fui atrás dele e descobri que ele tinha um trabalho voluntário. Daí então, tudo que a gente faz aqui é seguindo os princípios dele. É um cara assim, é um pai pra gente, e tudo vem dos ensinamentos dele. E daí em diante só aumentou. A gente começou a multiplicar, do jeito que a gente aprendeu, multiplicar esse conhecimento também de forma voluntária a todo mundo. Então, daqui já saiu milhares de... Assim, a gente já visitou produtores que começaram de um galinho que saiu daqui. E é uma alegria muito grande. E a gente continua aí. E hoje a gente saiu daqui e está com a escola do Plantar em Casa para o pessoal poder ir lá e aprender. Não só uva, mas fruticultura, plantas medicinais, abelhas, plantas nativas e sem limite. Voltado à natureza mesmo. Tudo orgânico. Tá achando legal as reportagens? Tem algum assunto que queira ver aqui? Então, comenta aqui embaixo que a gente corre atrás. E fazendo isso, você ajuda o YouTube a divulgar o nosso canal para mais gente. Vamos lá, não custa nada. Estamos contando com você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Carlos Vitor da Silva, José Pedro Rodrigues, Mari Zanini, Elias César Matos, Antônio Souza Barreto, Zefinha Santos, Itacir Massocato, Jaime Abreu, Jaguar Viana, Benedito Seixas, Késia de Matos, Márcia Regina, Luzia Nascimento, Adailton Rosalino, Luiz Augusto, Ubijan Chaim, Renato Moreira, Geracina Maria, Gilda Maria da Rosa, a Priscila e a Júlia Silva Santos. Tamo junto, pessoal! E não deixem de mandar suas mensagens, é muito importante pra gente. Com o crescimento da silvicultura no país, cresce também a tecnologia voltada para esta atividade. A modernização dos processos garante uma produção mais eficiente, mais segura e mais sustentável. Seguindo as tendências e realidade de outras áreas do agronegócio, a silvicultura está começando a investir e pesado na mecanização de suas áreas. Nessa realidade, o eucalipto é um destaque da atividade. O Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, já possui relação com esse cultivo há bastante tempo. E como o próprio nome diz, a região montanhosa traz grandes desafios na produção dessa árvore. É aí que a mecanização entra em campo para ajudar a transformar as áreas que têm bom solo e boa pluviometria em florestas ainda mais produtivas. Isso veio trazer benefícios significativos para o Vale, porque áreas que até então eram consideradas inaptas, a gente está conseguindo transformá-las em áreas que possam ser cultivadas com mecanização. E o Vale traz grandes desafios, então são áreas de terreno muito acidentados. Nós já chegamos a operar aqui com áreas até 45 graus de inclinação. São fazendas pequenas, são fazendas dispersas, com estradas estreitas, então que traz alguns desafios importantes para a gente, além da precipitação. Quando chove, a gente tem uma condição de estrada que não favorece, por exemplo, o transporte de máquinas que são pesadas, são transportadas em carretas pranchas. Então, nossa turma tem um planejamento muito rigoroso para poder extrair o máximo dos nossos equipamentos, evitando que eles fiquem em cima de carretas. Bom, vocês podem perceber que aqui no campo todo mundo tem equipamento de proteção, seja o óculos, seja o capacete, perneira e etc. Isso faz parte desse trabalho em segurança, Ter segurança para
quem visita, para quem opera, para quem trabalha. Na silvicultura, quais são os principais cuidados, André? E também quais podem ser os principais problemas se não adotarmos esse tipo de proteção? O principal propósito nosso, Bruno, é a proteção das pessoas que estão no trabalho. Então, todos os EPIs que você citou, a proteção do equipamento, as proteções coletivas, elas visam proteger as pessoas que estão envolvidas no trabalho. E a mecanização, ela traz a segurança maior ainda, porque a gente está no equipamento, além de protegido, mais confortável, em frente a uma atividade manual que a pessoa está exposta a intempéries, a resíduos, sofrer algum tipo de incidente. Na máquina essa proteção ela está bem maior. A floresta de eucalipto ela dá um desafio a mais por conta das madeiras, os restos que ficam de outras safras, ele tem um agravante nesse sentido? Com certeza. O fato de ser uma área florestal, o próprio resíduo florestal, ele tem uma condição, traz uma condição diferente, que traz riscos diferentes. A declividade nessa região que a gente está aqui é um componente adicional que traz riscos às pessoas que estão envolvidas na atividade. Então tem todo um cuidado adicional que precisa ser feito no trato quanto ao cuidado, ao treinamento, aos equipamentos, à condição de trabalho para que as pessoas estejam trabalhando da forma mais segura e protegidas. Aqui começa a primeira parte, né, do cultivo desses eucaliptos. Nós temos o preparo do solo, aí depois vem o plantio, a irrigação e por último vem a roçada. No caso aqui, tudo mecanizado. Isso é um diferencial hoje, tanto para vocês que oferecem, né, esse serviço, quanto também para os clientes. Como que funciona essa primeira parte desse preparo do solo? E tem um a mais, né, nesse preparo do solo em relação à adubação, né? Exatamente. Então essa é a primeira etapa, né, do nosso processo de silvicultura. Então a gente vai fazer o que a gente chama de subsolagem, né, que é preparar o solo para receber a planta, né, nesse caso aqui de eucalipto. Essa região é uma região extremamente declivosa, então é uma atividade que por muito tempo foi realizada apenas de forma manual, né? Quando eu falo manual, é uma atividade realizada com enxadão ou moto coveador, né, com ajudante, subindo e descendo as montanhas, né, com essa ferramenta na mão e fazendo, né, o preparo manual, cova a cova, como a gente diz. Nesse caso, a gente faz ele 100% mecanizado em áreas de até 28 graus de declividade, né, que é um número bem significativo para esse tipo de região. E o grande diferencial, como você citou, é sim a adubação, né? Essa atividade realizada já com a adubação de base é inédita no Brasil. Já existiu o preparo de solo com escavadeira, porém sem adubação. Então nós trouxemos, né, para esse mercado agora mais essa novidade, que é também já realizando a adubação de base, que é um processo fundamental e extremamente importante para o desenvolvimento da floresta. Pensando no plantio, que é o próximo passo, ter a adubação já feita na primeira parte, o que vai trazer de benefício? Ela é fundamental, porque a planta, a partir do momento que a gente coloca ela no solo, na terra, ela já começa a buscar seus nutrientes para então se desenvolver. Então quando eu tenho essa adubação já antes de eu entrar com o plantio, já realizado nessa primeira etapa na subsolagem, é fundamental. Então a planta, ela já, desde o momento que é transplantada ao solo, ela já começa a buscar os seus nutrientes. Com toda a tecnologia embarcada nesses maquinários e trazendo para esse primeiro passo, Paulo, como que funciona a questão de geolocalização? Porque, como você mesmo disse, estamos num declive, né? Estamos aqui no Vale do Paraíba, é morro para tudo quanto é lado. Como ele sabe, ele, o operador, e ela, a máquina, aonde exatamente tem que ir para preparar o solo e já deixar essa adubação? São dois pontos, né? Inicialmente, ele segue a linha do plantio anterior, então ele faz esse preparo na entrelinha, né, dos tocos, como a gente diz. Então existia já uma cultura, né, de eucalipto, após a colheita ficaram os tocos, então ele vai fazer o preparo nessa entrelinha, digamos assim. E um outro método também que a gente usa é o sistema de tecnologia embarcada, né? Então hoje existem vários tipos de sistema. Essa máquina, ela acompanha um desses sistemas, que ele marca de fato, faz como a gente chama de barra de luz, então mostrando de fato aonde que essa máquina está, qual é a localização dela, para facilitar a vida do operador. Além do microplanejamento, que é uma rodada técnica feita antes de iniciarmos as operações, junto aos nossos clientes e o nosso departamento técnico responsável pela região, que vem e faz todo esse levantamento nos mapas, aonde vai ficar o melhor direcionamento das linhas, aonde vai ficar o melhor posicionamento e acesso para essas máquinas.
No plantio, os resíduos deixados no campo trazem um complicador a mais. Eles são provenientes de ciclos anteriores e podem ter sofrido com alguma intempérie ou até mesmo com queimadas, exigindo assim ainda mais do maquinário nessa fase. Essa é uma máquina que ela realiza o plantio de 2 mudas de forma simultânea, pode plantar até 550 plantas por hora, realizando essas 3 atividades, né, plantio, irrigação e adubação. Ela tem um espaçamento pré-definido, nesse caso o nosso cabeçote de 2,5 entre plantas, e ela realiza esse plantio de forma simultânea, alternando as linhas que ela vai estar trabalhando. Em relação ao operador, qual que é a relação que tem da tecnologia lá dentro da cabine em relação aos cabeçotes, em relação ao plantio aqui? Todo movimento, né, toda a operação é controlado de dentro da cabine. É uma operação simples. O operador ele tem um computador que faz todo a programação desse plantio, então ele faz a autorregulagem, né, e o operador só faz de fato um único comando que realiza as 3 atividades. Ele posiciona o cabeçote, aciona esse botão, que é esse comando, e aí a máquina vai fazer todo o restante de forma automática. Como que era no manual fazer esse serviço aqui? A atividade manual é realizada com uma ferramenta que a gente chama de matraca, né? Então essa matraca, o ajudante ele precisa percorrer muda a muda, né, durante todo o dia, nessa situação que a gente está vendo aqui hoje, com todo esse resíduo, com os intempéries climáticos também, sol, chuva, frio, né, realizando essa atividade. Então ele, com a matraca que pesa mais ou menos uns 2 quilos e com uma caixa de muda na lateral, ele realizava então esse plantio na onde já estavam demarcados as covas, né? Atividade seguinte ao plantio, a irrigação preza pela precisão na aplicação para que o desenvolvimento das plantas aconteça da forma mais sustentável possível. Então essa máquina ela é feita através de um comando, um único comando pelo operador, que despeja em torno de 4 litros de água por planta, tá? Num tempo de mais ou menos 1 segundo a 1,5 segundos. Então ele passa planta a planta fazendo esse trabalho de irrigação. Por dia, essa máquina consegue irrigar cerca de 1.000 plantas por hora, durante todo o seu dia de trabalho. Por quanto tempo esse processo de irrigação acontece? Esse processo acontece muito a depender da região. Então, essa aqui, a região do Vale do Paraíba, é uma região mais úmida. Então, 1 ou 2 irrigações depois do plantio são suficientes, sempre em dias alternados. Então, plantei hoje, irriguei, no dia seguinte faço uma segunda irrigação. Mas existem situações como o caso de estados com temperaturas maiores, com solos mais arenosos, por exemplo, que exigem aí mais irrigações, mais dias subsequentes de irrigação, que podem chegar aí a 5, 6 irrigações, por exemplo, para cada muda de plantio. Como que funciona o abastecimento de água da máquina, né? Para a gente entender até a água chegar aqui, mas qual que é a capacidade dela, como a fazenda tem uma estação para enchê-la, como que funciona isso? Exato, toda fazenda que a gente realiza o plantio tem uma represa que a gente chama de tomada d'água, então isso pode ser uma represa, pode ser um lago, um rio, né? Todos esses pontos de captação que a gente chama são pontos outorgados, né? São pontos que são liberados pelo meio ambiente para que a gente possa fazer essa captação. Então essa captação é feita com um caminhão-pipa. Esse caminhão-pipa vem e faz esse abastecimento na máquina. A máquina tem capacidade para 3.500 litros de água. Nós chegamos à parte da roçada mecanizada. Aqui, além da importância do fato em si de fazer a roçada, limpar a área, ainda tem uma novidade no quesito desse maquinário que é inédito no Brasil, né? Exatamente, essa é a primeira máquina de roçada mecanizada desse modelo no Brasil hoje, operando a máquina PT175. Bom, nós estamos aqui no pé de um morro que está a 31 graus de declive. Essa máquina ela chega até 45. Paulo, se a gente pensar na turma que fazia isso na mão, já olhando no 31, já dá aquele cansaço. Imagina com 45, que mudança que é isso para o mercado, né? Com certeza, com certeza. É uma máquina de longo alcance quando a gente fala em questão de declividade, né? Como você bem pontuou, era uma atividade também realizada apenas de forma manual, então
Você imagina um colaborador, uma pessoa exposta com uma foice, né, na mão, um material cortante, subindo e descendo um morro como esse o dia todo, né, durante toda a semana, né? Então, além da alta produtividade dessa máquina, né, que quando a gente compara, a gente está falando aí de em média 20 a 30 pessoas que a gente precisaria para fazer o mesmo serviço que essa máquina faz num único dia, né? A questão de segurança é inigualável, né, quando a gente compara essas duas atividades. O pessoal da Florestar estava me explicando que a parte triturada que fica no chão aqui não é retirada, né, Paulo? Porque isso já é benéfico para o próximo ciclo dos eucaliptos que aqui forem plantados. Exatamente. Essa máquina ela realiza a trituração de todo o resíduo, né, que estava sob o solo. Então, essas árvores, né, essas pequenas árvores, arbustos, né, o subbosque que a gente chama, que era um item de mato competição para a floresta, ele é todo triturado, vira serragem e fica todo no solo novamente. Então isso é matéria orgânica, isso traz benefício para o próprio solo e consequentemente para o próximo ciclo de plantio. A silvicultura está começando a trabalhar com essa mecanização que nós estamos falando. O que você acredita ser o caminho do futuro para isso? E também até em termos de competitividade de mercado para os produtores, para as empresas que ainda preferirem ficar na mão, no manual, na galera descendo e subindo o morro. Hoje no Brasil a mão de obra está cada vez mais escassa, então é inevitável que a silvicultura, assim como todo o setor de negócio, né, do agronegócio em si, precisa mecanizar. Então a dificuldade para contratar, para formar essa mão de obra, né, para trabalhar em áreas como essa, né, subindo e descendo o morro, todo dia, nos intempéries do dia a dia, né, sol, chuva, frio, está cada vez mais difícil e isso vai ficar ainda mais para os próximos anos. Então, o caminho é, sem dúvidas, a mecanização. Eu costumo falar que a mecanização hoje já não é mais algo para o futuro, é o presente, né, dentro do setor florestal e do agronegócio como um todo. A Revista Rural está preparando a pesquisa Top List deste ano. Ela é bem interessante e aponta as marcas e produtos preferidos do homem do campo. E você pode participar dela, sabia? É só entrar no link que está na descrição ou acessar revistarural.com.br. É super fácil de preencher, não custa nada e ajuda a gente a conhecer melhor o setor. E aí, vamos participar? Estamos contando com você! Promover a agricultura familiar, garantindo o maior profissionalismo na propriedade e, principalmente, criando canais de comercialização dos produtos. Esse é o foco de um projeto desenvolvido pela CAT, que vem dando bons resultados. A atuação da CAT Regional Itapeva vem fortalecendo a agricultura familiar da região. Além disso, ela impulsiona a alimentação saudável na merenda escolar. O trabalho dos extensionistas da CAT tem sido fundamental. Eles acompanham tecnicamente a produção nas pequenas propriedades. Dentre as diversas atividades desenvolvidas na CAT Regional de Itapeva está a agricultura. Essa é uma atividade que vem sendo estimulada junto a grupos de produtores formais e também a agricultores individuais. Durante esses anos que eu tenho trabalhado na CAT Regional de Itapeva, eu tenho percebido que uma das principais queixas dos produtores rurais tem sido o acesso ao mercado. Nossos produtores, eles conseguem produzir muito mais do que o nosso mercado consegue absorver. As compras públicas têm sido uma fundamental alternativa de escoamento da produção. Isso tem incentivado a organização rural, atraindo um número cada vez maior de agricultores familiares para participar do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nós utilizamos políticas públicas, principalmente o PNAE. Então nós levamos a essas comunidades essa política pública para que facilite a comercialização das suas produções. É muito importante que seja pegado produto da agricultura familiar local, não só pela fixação do homem no campo, o aumento da renda da agricultura familiar, a qualidade dos produtos que chegam na escola. Para mim é um grande prazer
a gente produzir aqui no campo e ver que a gente produz um produto de qualidade e vai para a merenda escolar, onde os meus netos, os meus sobrinhos estão usufruindo desse alimento. Com a merenda escolar é uma maneira mais fácil do homem ficar aqui no campo, com as políticas públicas, comprando, que se não fosse a política pública, ela não tinha condição mais de estar aqui no campo. A agricultura familiar ela é muito importante para a merenda escolar, porque a criança está em contato, ela sabe quem está, que é o fornecedor. Então cria-se uma relação. Os nossos índices aumentaram e a gente atribui a quê? A essa criança passar o dia na escola, ser bem alimentado, né, proporcionar todas as vitaminas para que ela precisa, para que ela aprenda. Criança saudável é criança que aprende. Cozinhar para os alunos é muito bom. E todos os produtos que vêm aqui de perto, para eles é melhor ainda, porque eles estão vendo o que eles estão comendo. Cada dia mais eles pedem mais saladas, mais legumes, eles adoram. A nossa merenda aqui é muito saudável. Tem vários tipos de comida no cardápio saudáveis, que são muito importantes para a nossa saúde. E eu gosto muito da salada de alface. É gratificante, né? Saber que estão comendo coisa de qualidade. E a gente já começa caprichando desde a casa, né? Sabendo que estão lá, tendo uma alimentação saudável. Eu mesmo vivo 100% disso. Gosto muito, incentivo outros produtores a viver disso, entendeu? Para mim é gratificante. A gente produzir bastante é fácil comercializar, mas quando o produtor é pequeno, ele produz pouco, ele precisa se juntar para ficar grande. A CAT tem um papel fundamental que é na parte da documentação, na manutenção das CAFs, né, que todo ano o produtor tem que estar ali atualizando, porque graças a Deus o produtor sempre está mudando de nível, né, para melhor. É um órgão do governo que tem muita gente que fala, as coisas do governo não funcionam direito. Aqui em Itapeva funciona. A relação com a CAT é muito importante, maravilhosa, né? Porque a gente está direto em contato, existe uma parceria e a gente se sente bem seguro em consumir esses produtos porque a gente sabe de onde vem. Aqui em Itapeva, através da Secretaria de Agricultura, nós fornecemos aos agricultores o apoio logístico. O caminhão da Secretaria se desloca até a propriedade dos agricultores, faz a captação dos produtos e entrega até as escolas. E a gente consegue fornecer para os nossos alunos alimentos de procedência, de qualidade e muito nutritivos. Se hoje nós estamos onde nós estamos, contando com o apoio da CAT e da Secretaria de Agricultura. E aí, que tal ser membro do nosso canal? A gente precisa muito da sua ajuda para continuar o nosso trabalho. E sendo membro, você vai ganhar um presente especial, uma assinatura da Ruralflix. Sabe aquelas matérias que você adorou assistir aqui? Ou aqueles assuntos que você vive pedindo pra gente? Pois é, está tudo lá, organizadinho por assunto e à sua disposição sempre que quiser. Legal, né? E o valor é bem baixinho, menos de uma latinha de refrigerante por mês. Dá essa forcinha pra gente, vai! E a gente continua buscando mais assuntos interessantes para mostrar. Que tal? Vamos entrar de vez pro nosso time? Após se tornar membro, não esqueça de entrar na Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. Atenção, pessoal, isso é muito importante. Em pouco tempo você vai receber a liberação da sua assinatura e aí já poderá curtir todo o conteúdo disponível. Vale a pena! E ainda tem mais uma novidade. Os membros do canal vão receber também todos os meses a Revista Rural em versão digital, a melhor revista do agronegócio do Brasil. É muita vantagem, né? Então não espere mais e faça parte da nossa família. Estamos contando com você, hein?
Olá, você que acompanha Matsuda nas redes sociais, estamos de volta com mais um Matsuda em Foco, sempre levando a você assuntos importantes para o dia a dia no campo. E hoje temos um assunto bem interessante que é o uso de ionóforos e sua ação na nutrição de vacas leiteiras. E o nosso entrevistado para esse programa é o médico veterinário João Gabriel Carvalho. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Olá, Alessandro. Olá, pessoal que nos assiste. Prazer estar aqui novamente com vocês. É claro que tem muita gente já familiarizada com o termo, né, a questão dos ionóforos, mas muita gente também desconhece o termo. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, o que são os ionóforos? Olha só, então ionóforo é um melhorador de desempenho exclusivamente utilizado na nutrição animal. Então, muita gente confunde, fala, não, antibiótico, isso vai gerar resíduo na carne e tal, mas negativo. Isso é um promotor de crescimento, né, um melhorador de desempenho, que ele vai ter utilização exclusiva na nutrição animal. Então, para suínos, para aves, para bovinos, eles são disseminadamente utilizados no mundo inteiro, né? E isso vai realmente ter um resultado, um impacto muito positivo. Então, hoje, para quem, dependendo da situação, trabalha com ração, trabalha algumas categorias, principalmente gado leiteiro, né? A base é feita com a utilização de ionóforo, que ele vai agir em bactérias ruins. Ele vai controlar micro-organismos que não fazem bem na nutrição do animal, que podem causar alguma queda de produção, algum prejuízo, e vai melhorar o desempenho desses animais. Então, financeiramente, ele é muito rentável, ele vai ter uma resposta muito boa, e na produção, ele vai melhorar a produtividade, tanto em qualidade, mas também em quantidade. Então, o ionóforo é fundamental tanto para a criação de aves, suínos, mas, como nosso tema hoje aqui, para bovinos também. Agora, vamos entrar um pouquinho mais sobre como eles funcionam, né? Você já comentou um pouquinho sobre a questão da produção, da eficiência, da produtividade dos animais, mas como que isso se dá na prática? Certo, então ele vai ter duas funções principais para ruminantes, para bovinos. Uma é para o controle daquela diarreia negra, de coccidiose, hemeriose, para quem já teve isso na sua propriedade. Então, quando você tem um animal, principalmente bezerros, que quando nascem, eles têm algum tipo de estresse, ou na época da desmama, alguém já viu isso, aquela diarreia negra, que é muito fétida, ela pode conter sangue, alguns ionóforos controlam esse tipo de diarreia. Então, a gente usa como uma fonte preventiva dessa diarreia, principalmente na fase de desmama ou no período inicial do animal. Então, isso é um dos efeitos. E disseminadamente a gente utiliza os ionóforos para controle de acidose ruminal. Então, principalmente em animais que recebem altas cargas de ração, à base de milho, à base de sorgo ou qualquer outro tipo de farelo que tem bastante amido, isso pode levar à acidose ruminal. Então, para aquelas vacas leiteiras que têm problema de casco, elas andam arqueadas com dor, não querem andar muito, isso normalmente é sinal de acidose ruminal. Então, o ionóforo é disseminadamente utilizado para evitar esse tipo de problema, porque no rumen ele vai controlar as bactérias que causam esse tipo de problema, a acidose ruminal. Então você consegue prevenir e não deixar ela acontecer, e assim não vai afetar o nível produtivo da sua vaca. Então basicamente nós temos essas duas funções principais: controle de diarreia e prevenção também de acidose no rumen em animais adultos. E diarreia em bezerros, a gente sabe que é uma das principais causas de mortalidade dos animais jovens, né? Com certeza. Então, principalmente nas fases estressantes, se a gente conseguir prevenir essa diarreia, você não vai ter animais morrendo. E pior ainda, que é o quê? Quando você não tem um animal chegando a óbito, mas que você danifica muito o intestino dele. Então, são aqueles animais que a gente fala, esse animal come, não desenvolve, não ganha peso, não vai para frente. Ou seja, muitas vezes a causa foi uma diarreia muito intensa lá atrás, que acabou danificando a parede do intestino, e para o resto da vida desse animal ele não vai conseguir absorver direito. Então são sempre animais menos produtivos, são sempre animais que não vão tão para frente. Então o ionóforo ele vai conseguir fazer esse controle também, dessas diarreias, e vai ser um animal mais longevo, um animal que vai absorver muito melhor o alimento quando ele for adulto.
Para assistir essa entrevista completa de forma gratuita, é só acessar a Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. E aproveite também para dar uma passeada por todo o conteúdo disponível. Vale a pena! Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só acessar o nosso canal no YouTube e assistir. Vale a pena! Dos negócios na cidade, a vida de fazendeiro. O projeto da Fazenda Guadalupe reúne o melhor destes dois mundos. O resultado, alta produtividade e um modelo de gestão. Uma família de empresários que, além do terno e da gravata, também vestiu o chapéu e a botina. Aqui na Guadalupe Agropecuária, a busca por genética de qualidade em gado Nelore tem sido passada de pai para filho. Tudo teve início aqui na aquisição da Fazenda Guadalupe, em 1993. Guadalupe Agropecuária, uma empresa dedicada, sobretudo, à seleção da raça Nelore, e tudo teve início com a aquisição da Fazenda Guadalupe. Desde o início, nunca mediram os esforços em investimento em tecnologia e as ferramentas mais acessíveis, mais modernas que existiam à época. Sempre buscando inovação, eles tiveram a oportunidade de adquirir da Agropecuária Jacarezinho um rebanho de 1.000 fêmeas, onde tudo teve início na Fazenda São Francisco, o início da participação no programa Deltagen, que participou de 2000 a 2014 com esse programa, e em 2001 com a felicidade, né, da oportunidade de estar presente no leilão onde o backup foi comercializado, eles tiveram a felicidade de adquirir uma cota do backup. Então, um trabalho pautado em investimento em tecnologia, sempre buscando um objetivo muito claro, que era a seleção da raça Nelore. Com a aquisição da Fazenda São Francisco e posteriormente a Fazenda Guadiana, participando dos principais programas de melhoramento genético, hoje estamos aqui comemorando esses 30 anos que nós fizemos em 2023. Ainda não paramos de comemorar, democratizando essa genética da Guadalupe Agropecuária para o mercado. Vocês também investem na agricultura, né? E fazem a questão da integração. Como que funciona isso para vocês? Eu acho que o investimento em tecnologia sempre esteve no DNA da família da Guadalupe Agropecuária. E não poderia ser diferente com as atuais demandas do mercado, o investimento de tecnologia, a integração lavoura-pecuária, que foi possível com essa tecnologia a gente aumentar em produtividade, aumentar em eficiência produtiva das nossas propriedades, né, fazendo com que a gente tenha mais capacidade de suporte das propriedades e também sobrando mais espaço para a gente dividir as atividades com a pecuária e a agricultura. Atualmente desenvolvemos as atividades de pecuária de fornecimento de genética para o mercado. O nosso objetivo principal é esse dentro da pecuária, uma pecuária seletiva, uma pecuária de produção, que a gente consiga entregar uma genética certificada para o mercado. Além disso, a gente está associado à atividade de cana-de-açúcar, soja, milho e seringueira. Dentro dessa questão de gestão, quais são os segredos, o que a Guadalupe faz para ter os resultados que vocês procuram e têm hoje em dia? Para nós é muito claro, estar hoje nesse mercado com tanta demanda, né, de informação e de dados, de números, e a Guadalupe teve que se adequar. Para isso ela teve que intensificar em todos os seus sistemas de produção. E quando a gente fala em intensificar no sistema de produção, a gente fala em gestão de equipe, gestão de propriedade, gestão de manejos,
sempre procurando estar perto de pessoas boas e principalmente com as parcerias com as grandes empresas. Empresas que nos proporcionaram acesso às tecnologias, acessos a inovações do mercado e as ferramentas mais modernas de seleção que a gente pôde utilizar dentro do nosso processo de produção. Com mais animais e menos área, as propriedades do grupo passaram a ter uma nutrição customizada. Isso é, hoje tanto o sal mineral quanto as rações são produzidas na própria fazenda. Quando a gente fala de nutrição, a nutrição, para que ela serve? Ela serve para dar condição de suporte para que a nossa intensificação no processo de melhoramento genético, né, com reprodução e sanidade esteja em perfeito equilíbrio. A gente acredita que o melhoramento genético sozinho, ele não tem sentido, ele não consegue andar sozinho. Você não vai fazer o melhoramento genético se expressar da melhor forma possível, sem manejo nutricional e sem sanidade com reprodução. Quando a gente fala de melhoramento genético, as parcerias com os programas de melhoramento genético, trabalhamos em parceria com o PMGZ, com a NCP e a Embrapa Gene Plus, que nos trazem as melhores informações e nos respaldam dos programas dentro da nossa casa. A gente utiliza a tecnologia dos programas para nortear o nosso processo de seleção. Tiago, hoje, qual que é o plantel da Guadalupe? Atualmente a gente trabalha aproximadamente em estação de monta, 1000 matrizes, e a gente ainda desenvolve a prática de FIV, fazendo mais 1000 prenhezes de FIV, com o objetivo principal de fornecer aproximadamente 500 a 600 touros para o mercado e 250 a 300 fêmeas durante o nosso calendário de eventos. Credibilidade num mercado como esse, creio eu que seja quase tudo, se não tudo, né? Como que vocês encaram essa questão hoje em dia? Eu acho que a credibilidade a gente não compra, a gente não consegue alcançá-la sem realmente o mercado vir buscar. A gente acredita que hoje a credibilidade da Guadalupe, ela se teve ao longo desses 30 anos através da seriedade do trabalho desenvolvido, o objetivo principal de servir o nosso cliente e sempre estar buscando inovações tecnológicas para que a gente possa ofertar para o mercado um produto certificado, um produto tecnológico com melhor retorno econômico para o nosso cliente. Essa genética toda que vocês trabalham, né, que é o objetivo de vocês, qual que é o mercado hoje, Tiago? Esse mercado ele é atingido através dos produtos da Guadalupe na forma de reprodutores, de touros melhoradores, de matrizes. As matrizes nós podemos distinguir as categorias de bezerras, novilhas super precoces e matrizes. A aspiração à genética da Guadalupe também, a gente comercializa também através dos embriões e também através de sêmen dos touros melhoradores que vão para as centrais e aí o sêmen, esse material genético é disseminado através das centrais de inseminação. Através dessas centrais, hoje vocês têm aí filhos aqui espalhados pelo Brasil inteiro? Sim, nós temos hoje as principais centrais de sêmen do Brasil, são parceiros da Guadalupe, onde a gente trabalha com essas parcerias e a disseminação da genética da Guadalupe. Pensando na reprodução do rebanho, as fazendas da Guadalupe são parceiras do Gerar Corte, programa criado pelas OETs com o intuito de fortalecer a troca de conhecimentos que promovam o aprimoramento da atividade pecuária. Para nós, Guadalupe Agropecuária, é uma honra poder fazer parte desse programa, compartilhando nossos dados de resultados de reprodução dentro do nosso rebanho. E para mim, pessoalmente, é um maior prazer poder fazer parte desse grupo tão seleto de profissionais que sempre está trabalhando em prol do desenvolvimento da pecuária desse país.
No trabalho de vocês aqui hoje, qual que você considera, quais são, aliás, as principais vantagens de fazer a IATF? Sem dúvida nenhuma, a IATF hoje nos proporciona uma maior segurança no nosso processo de seleção. Como nós trabalhamos com um intervalo de geração curto, a gente trabalha com uma das tecnologias encurtando esse intervalo de geração. A IATF faz com que a gente possa utilizar sêmen de touros jovens dentro do nosso rebanho, que nos proporciona uma melhor velocidade, uma maior velocidade com segurança dentro do nosso rebanho. Além disso, a IATF é uma das ferramentas que faz com que a gente aumente a nossa eficiência produtiva dentro da nossa propriedade. A gente consegue hoje aumentar o nosso número de prenhez no menor espaço de tempo, proporcionando aí que os nascimentos estejam mais concentrados no início da estação de monta, fazendo com que os bezerros nascem mais no cedo, o bezerro com mais concentração de nascimento, facilitando todo o nosso manejo dentro da propriedade e, com certeza, facilitando todo esse planejamento de melhoramento genético. Tiago, hoje como vocês fazem os protocolos para controle das doenças reprodutivas aqui? A sanidade dentro do nosso rebanho, ela é realizada através de um planejamento, de um calendário sanitário que a gente montou customizado com a nossa parceira Zoetis. Esse calendário nos proporciona estar utilizando as melhores tecnologias de sanidade dentro do nosso protocolo sanitário. Então a gente não mede esforço para estar podendo ter acesso a essas informações, a essa tecnologia reprodutiva, essa tecnologia de sanidade, de enfermidades, para poder ter segurança dentro do nosso processo de seleção do nosso rebanho. E sem dúvida nenhuma, as vacinas reprodutivas existentes e que a Zoetis pode nos proporcionar, com certeza dá uma maior segurança no nosso processo de seleção. Esse controle, esse cuidado, qual que é o impacto dele na genética que você vende? Sem dúvida nenhuma, esse controle reprodutivo, né, esse acompanhamento de perto desse gargalo tão importante que é a reprodução dentro da nossa propriedade, nos faz ter muita segurança no nosso índice de eficiência produtiva. A gente consegue ter menos perda de um processo que a gente sabe que existe, é um processo que é uma realidade, mas a gente consegue minimizar esse prejuízo utilizando essa tecnologia das vacinas reprodutivas e com certeza aumentando a nossa eficiência de produtividade, que é ter mais bezerros nascidos e desmamados dentro do nosso processo de seleção. Renan, qual que hoje é a relação do Gerar Corte com a agropecuária Guadalupe, com as fazendas do grupo? Como que está esse relacionamento? Hoje a Fazenda Guadalupe e a Fazenda Guadiana, né, elas trabalham utilizando a nossa linha reprodutiva, né, todo o nosso combo reprodutivo, e todo final da estação de monta do grupo, né, eles disponibilizam para nós os dados da estação de monta para a gente enviar para a Zoetis, né, e a gente compilar esses dados, e esses dados é discutido nas nossas reuniões, né, do Gerar Corte, que tem uma vez por ano. E esses dados, né, que eles disponibilizam para nós, a gente consegue identificar, né, dentro do grupo, dentro da fazenda, onde que a fazenda está deixando de produzir para melhor atender nas tomadas de decisões da fazenda, né, para que aumente a produtividade da fazenda e, consequentemente, a rentabilidade, né. Então, hoje a Fazenda Guadiana é uma grande parceira nossa, a Fazenda Guadalupe, né, utiliza 100% dos produtos Zoetis dentro do grupo, né, e nós da Zoetis damos o suporte técnico dentro da fazenda, né, para ajudar nas tomadas de decisões, na sanidade, na reprodução, né, e consequentemente na capacitação dos colaboradores dentro da fazenda. No Gerar, diversos produtores que iniciaram seus trabalhos utilizando os dados do programa, hoje são importantes geradores de informações para outros pecuaristas. Hoje o dado Gerar ele passa uma confiabilidade para a fazenda, né? Porque são inúmeros dados, a gente tem mais de 3 milhões de dados compilados, então qualquer atividade que a fazenda for realizar no seu sistema de produção, consequentemente ele vai olhar dentro dos dados do Gerar,
né, para ter uma confiabilidade melhor na tomada de decisão ali dentro, né? Então, eu acredito que os dados do Gerar, ele passa uma confiança para o pecuarista, porque ele já fez inúmeros dados, inúmeros trabalhos, então, certeza que vai ter uma produtividade melhor com a decisão tomada dentro do Grupo Gerar. A gestão na área de reprodução do gado de corte faz toda a diferença, né? A gestão, sim, a gestão, a tomada de decisões e a gestão dos dados, né, sabe de onde a gente começou e aonde a gente quer chegar, né? Então, é muito importante a fazenda hoje tomar essas decisões antes, os planejamentos que a gente fala, né? Antes de iniciar qualquer estação de monta, porque com esses dados da estação anterior, você não permite você corrigir, permite você ter os mesmos erros da estação anterior. Focados em atender da melhor maneira possível, o futuro da Guadalupe Agropecuária passa por seguir entregando genética de qualidade ao mercado, garantindo assim o retorno de seus clientes. O nosso próximo objetivo qual que é? Tentar servir da melhor forma possível o nosso cliente. Estar mais próximo do nosso cliente e entender a real necessidade dos nossos clientes para que a gente possa ajudá-lo na melhor forma possível no sistema de produção que ele estiver inserido. Então, nosso objetivo é fazer com que o nosso cliente tenha mais retorno econômico utilizando a genética da Guadalupe Agropecuária. A gente vai ficando por aqui. Se quiser ter acesso a todo o nosso conteúdo de um jeito fácil e divertido, é só virar membro do canal e ganhar uma assinatura da Ruralflix. Aposto que você vai gostar. Fiquem com Deus e até semana que vem!